Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Tributo ao Sucesso. O nosso convidado de honra hoje é o CEO da Vila Germânico de Alimentos, empresas líderes no segmento de proteínas gourmet, Marcondes Moser, vulgo marido. Sim, eu tenho um CEO para chamar de meu, né? Marcondes é formado em Engenharia de Agronomia, com pós-graduação em Agribusiness pela Amanaqui. E tem um vínculo de mais de 22 anos com a Vila Germânico, onde inclusive foi que nos conhecemos, já que eu advogava para a empresa e ele era meu cliente. É uma honra tê-lo aqui no podcast. Sou um pouco suspeita, mas eu realmente acredito que a tua trajetória merece, né? E é muito pertinente que seja divulgada, porque tenho certeza que muitas pessoas vão poder aproveitar, né, as experiências ricas que tu teve nessa tua trajetória. Muito obrigado pela oportunidade, doutora Bruna. Então também vou falar aqui mais de forma carinhosa, minha Honey, né? Mas hoje o nosso objetivo aqui é falar um pouco do que está por trás, né, então, do profissional Marcondes Moser, e para nós compartilhar com o teu Tributo ao Sucesso, para mim é uma satisfação mais do que uma honra, tá bom? Bacana. Assim, conta para o pessoal, eu já conheço um pouquinho, né? Mas quem é o Marcondes Moser? De onde ele veio? Onde ele estudou? Com quem ele casou? Conta um pouquinho. Então, vou tentar ser um pouquinho sucinto, né? Já que a história é um pouquinho longa. Mas vamos lá. Então, eu sou Marcondes Aurélio Moser, sou natural de Cascavel. A minha família incursou lá nos idos do final dos anos 60. O pai foi atrás de esquemas de açougue, tinha questões políticas também envolvidas, então saiu de rodeio e nesse ínterim eu nasci lá. Então, filho de Érico Moser e a minha querida mãe, Eneldina Prade Moser. Antes de completar um ano, a gente voltou para rodeio. E a capital, né, que eu sempre falo, que eu gosto muito da nossa cidade, então me considero talvez até mais rodeiense do que próprio cascavelense, então tenho muito carinho. E como era muito de praxe, e também nós tínhamos pouca oportunidade de qualificação no estudo, eu acabei seguindo um caminho que era muito comum na época, seguindo até o próprio caminho dos meus irmãos mais velhos, que foi estudar em seminário, internado. Então foram 5 anos, 2 anos em Ituporanga, no seminário franciscano, e depois 3 anos em Agudos, em São Paulo. Dado que no ano seguinte eu deveria virar rodeio no noviciado de rodeio, eu falei, opa, aqui acaba complicando um pouquinho. E nesse momento, então, eu decidi sair. Foi quando, então, dado assim a ligação um pouco originária da família, açougue, chácara e tudo mais, e a cidade também, na época, falava-se muito dos estágios técnicos dos filhos de rodeio no Instituto Agrário San Michele, lá no norte da Itália. Eu pensei o seguinte, eu vou tentar me diferenciar um pouco e vou fazer agronomia. E aí me inscrevi na faculdade na Universidade de Agronomia, passei na Federal e tal, lá concursei, então, 5 anos de curso de agronomia, e logo que eu saí, logo que finalizei, então, o curso, eu teria até a oportunidade de ir para a Itália e tal, mas sabe aquela vidinha sempre modesta de falta de grana e tal, e acabei recebendo uma oferta, uma oportunidade de emprego na Fischer. A Fischer, que na época, e ainda é hoje um principal player, era a maior produtora de maçã da América Latina e era também o maior produtor do mundo, assim, sim, individualmente, de maçã. E lá foi basicamente onde eu tive uma grande escola em termos de profissão. Eu sempre falo assim, sem reticências, mas lá foi uma oportunidade muito ímpar. E o meu guru lá era o Pioli, que era um grande diretor e uma pessoa fantástica. E aí acontece que
final de 2001, um amigo meu da Vila Germânia, o André, vislumbrou a possibilidade de repente eu vir para cá, me associar a ele na Vila Germânia. E aí, uma tarde assim, cheia de bebidas e festejos e tal, no outro dia ele me convidou para vir para cá e aí comecei a questionar um pouco, né, qual que seria meu futuro e tal, e eu não titubeei, eu decidi vir para cá. Obviamente, antes de tomar a decisão, eu aproveitei a oportunidade de, nas férias, de dar uma sondada o que era o negócio. Eu vim aqui, passei uma semana, depois fui visitar meu irmão na Itália, aí consegui visitar algumas empresas lá e vi que era realmente uma grande oportunidade em termos de negócio, porque o Brasil caminhava muito pouco em proteína gourmet. Foi aí então que eu ingressei na Vila Germânia. Inicialmente trabalhando como diretor, apoiando ao negócio e tal, e principalmente focado ao comercial, certo? E, enfim, hoje já fazem 22 anos que eu estou lá, vai fazer agora 1º de fevereiro, e hoje estou então na posição de presidente da empresa. E até essa proteína, porque assim, aqui no Brasil a gente tem regiões, né, o pato, né, que é o carro-chefe da Vila Germânia por todos esses anos, né, foi especialmente, tem regiões que tem na sua culinária o uso, né, o costume de utilizar essa proteína. Aqui a gente tem a nossa Oktoberfest, costumes alemães envolvendo a carne de pato. A gente sabe que no norte também tem festas, né, que envolvem também essa proteína, mas ainda assim não é tão difundida. Da onde surgiu a ideia, e você foi até no exterior buscar informações sobre questões de mercado, né, para ela, mas de onde surgiu essa ideia de montar essa empresa com essa proteína tão específica, né, aqui em Indaial? Eu vou voltar um passo antes, né? Que senão eu vou chegar em casa e vou receber um puxão de orelha. Ele não falou, ele não concluiu sobre a família, mas tudo bem, né? Não desconta, acho que ele está nervoso. Então, a própria empresa, né, deu a oportunidade de a gente se conhecer, né? Então, nesse ínterim aí, a gente formou uma família linda. Então, hoje, o fruto da nossa parceria de amor, né, vamos dizer assim, nós temos uma família linda que é o Henrico, já com quase 4 anos também. Então, o que o negócio proporcionou também uma felicidade em termos de questões familiares. Foi o teu maior ativo, fala sério. Com certeza. Mas então, voltando então ao assunto tema, né, que é o pato, na verdade, o negócio começou, surgiu inicialmente para atender as questões muito regionais, né, que eram a questão do marreco recheado para atender as questões típicas. Não, né? se tinha, então, no início, essa visão de exportação? Não se tinha exportação. Ela atendia basicamente o mercado interno, muito forte aqui na região de Santa Catarina, e também já alguma coisa desbravando em São Paulo, né, pelo pato ser, os seus cortes serem, vamos dizer assim, obrigação de uma cozinha francesa, de uma culinária contemporânea, e também mercado chinês, alguma coisinha já, e também o mercado no norte, o Círio de Nazaré, que é muito tradicional, o pato do tucupi. E aí vem a tradicional pergunta, né? Marcondes, mas vocês vendem pato ou marreco? Na verdade... Eu já escutei 1000 vezes essa, mas eu posso responder. É sempre uma pergunta clássica. E aí eu sempre brinco, né? Que o pato Donald é o marreco mais conhecido no mundo. E que, na verdade, é o pato aqui no sul do Brasil, o pato de Pequim, a raça pato de Pequim, aqui no sul é conhecida como marreco. No mundo, no resto do país, a gente entende que é o pato. Tanto é que não tem tradução. Pato em inglês é duck, ponto, e marreco também é duck. Exatamente. Bacana. E assim, atualmente a empresa conta com quantos funcionários? E mais integrados, enfim? Acho que você toca num ponto muito importante. Eu acho que nós temos 2 pilares muito importantes. Uma é a base dos nossos colaboradores indoor, ou seja, dentro da fábrica, né? Então, hoje nós contamos com 400 funcionários de maneira geral, aqui na Vila Germânia. Na Good são 80 funcionários.
Mas a outra parte muito importante são os produtores integrados. O que é o produtor integrado? É aquele produtor rural que tem um galpão, sistema familiar. Isso, como as grandes empresas da avicultura normal de frango tem, nós temos o mesmo processo com a produção de pato e todas as outras proteínas do nosso portfólio. Então, esses integrados vamos dizer assim, é uma grande fortaleza da empresa e do negócio, porque sem eles as coisas seriam um pouquinho mais difíceis. Certo. E assim, foi muito divulgado na mídia, né? Então eu me sinto à vontade de abordar o assunto aqui. Se eventualmente não for possível também, tudo bem. Mas a companhia teve sim um grande turnaround, né? Isso foi divulgado na mídia, saiu em revistas e a empresa saiu de uma situação de crise para uma situação de lucratividade. Dentro da tua análise como gestor da empresa, né, como CEO, o que foi decisivo, o que foi importante para vocês poderem sair de um cenário não muito favorável para um ambiente de crescimento, de aquisições, de expansão? Certo. Realmente é duro falar, principalmente quem vive na pele, né, o dia a dia de uma empresa em crise. Mas, assim, hoje, olhando um pouco, fazendo um pouco de retrospectiva e extraindo o que é de bom disso tudo, o primeiro fator, eu diria que é pessoas, equipe. Você não faz um turnaround sozinho, certo? Você tem que, como líder do processo, você tem que dizer aonde que a gente quer ir, quais são as fortalezas e aonde que a gente vai se pendurar, vamos dizer assim, para poder toda a turma ir junto contigo, certo? Então, isso é muito importante. Eu acho que o segundo ponto assim, que eu acho fundamental é a transparência. Se você não for transparente, ou seja, ser sincero, honesto, estar aberto a dizer qual que é a sua real situação e não se esconder, acho que é um ponto assim... Enfrentar de frente, se colocar de frente. Exatamente. E aí, são em todas as perspectivas, né? Na perspectiva de colaborador com um salário atrasado, de fornecedores, com o banco. Realmente era uma situação extremamente de caos e a gente teve que enfrentar isso toreando passo a passo. E segundo, eu acho que eu não fiz administração, mas obrigatoriamente por todo o cenário estabelecido, então você é obrigado a ser, né, gestor. E aí eu diria o seguinte, que sem muito malabarismos, fazendo o básico necessário, com simplicidade, você, talvez eu diria assim que são os 3 ingredientes principais. E não foi dinheiro. Não teve nenhum dinheiro novo para sanar a empresa. A empresa foi sanada com muito trabalho, com equipe e transparência. Transpiração nem se fala, né? São, assim, parte disso tudo que você está falando são os princípios básicos da governança corporativa, né? Transparência, informações, time, comunicação e gestão. Atrelado a isso, o que te fez acreditar que seria possível fazer esse turnaround? Porque, obviamente, você compra uma ideia, um conceito advindo de algum razonete, de alguma razão. O que te fez acreditar que seria possível fazer esse turnaround? E atravessar, né, tudo isso? Sim. Quando nós tínhamos um fundo, que era o principal controlador, e na sequência esse fundo foi vendido para um outro fundo. E esse fundo veio tomar a par da situação, como é que estava, né? Que estava o negócio. Fazer uma diligência, né? Conhecer as pessoas e ver o que faz. Se vinha com prego e martelo ou se dava um papel em branco para escrever as coisas. E foi aí então que eu tive a oportunidade de dizer exatamente a sua pergunta, por que você acredita no negócio? E para mim, além de todos esses atributos, tem uma questão de posicionamento assim, de mercado,
que nós éramos o único no Brasil. Outros produtores já tinham, infelizmente, saído do mercado, né? Quebrado, inclusive. Então, era o único do Brasil. Já éramos o maior da América Latina e eu sempre falo, até hoje eu falo, nós éramos concorrentes de nós mesmos. Ou seja, o resultado estava dentro de casa. A dificuldade era porta para dentro. Era da porta para dentro. E aí foi dando esse discurso que o fundo, então, acreditou no que eu podia converter rapidamente. E na questão de um ano, o EBITDA a margem apareceu, fazendo exatamente isso que comentei anteriormente. Bacana. Muito legal. Por mais que eu conheça assim a história, sempre que tu contas para mim, eu sempre extraio algo novo, né? Essa resiliência, esse acreditar realmente no potencial e saber quais são as teclas que precisam ser mexidas, eu acho que é de um grande desempenho, né, de um CEO. Bem, dando continuidade aqui aos nossos pontos, a empresa sempre foi muito conhecida por trabalhar com a proteína de pato, né? Hoje a gente sabe que recentemente, através de uma operação de M&A, vocês, o fundo controlador da Vila, adquiriu a Good Alimentos, que é uma empresa que produz codornas, né? Então a gente sabe aí que tem um pool ainda, não sei, né, que tem proteínas gourmetizadas, digamos assim, hoje no leque, no portfólio da Vila Germânia. A ideia de vocês, pelo que eu vejo, né, claramente é possível ler, é ganhar espaço na prateleira do mercado. Então, a minha pergunta é, vocês pretendem ainda aderir novas proteínas ao portfólio? Vocês pretendem fazer novas aquisições através, enfim, de operações de M&A de novas proteínas? Como é que vocês estão pensando em expandir? É trazer novas proteínas? É comprar outras empresas? Qual que é o projeto de vocês? A resposta ela vai ser um pouquinho de quebra-cabeça. Vamos primeiro dar um passo um pouco atrás no que tange a por que a gente foi para esse tipo de mercado. Dentro de todos esses 22 anos que eu estou no negócio, eu já vivi altos e baixos, crises diversas, oportunidades, tudo. Né? Greve de caminhão. Greve de caminhão, crise de abastecimento de milho. Falta dos... Ai, meu Deus. Que a gente usa para fazer exportação, os containers, vários fatores. Questões regulatórias. Mas fora isso, no momento que a empresa então ficou oportunizada para poder fazer algo a mais, foi uma das bandeiras que eu levantei dentro da sociedade, foi mostrar o seguinte, que em toda a vida que a gente sentava para uma discussão de M&A, com oportunidades de investidores... Como empresa-alvo. Como empresa-alvo, todo mundo olhava o resultado, ok? Legal, margem bacana, vocês têm um projeto bacana, tarará, mas só pato. Ou seja, isso começou então aquela luzinha aqui, né, começando a piscar e dizendo, escuta, acho que aqui tem alguma coisa que pode ser explorada. Tem que alinhar a minha atividade aos potenciais. Exatamente. Players. Foi aí então que ao longo de toda essa nossa trajetória a gente viu oportunidades. Uma delas era do frango orgânico. Como que a gente tem uma plataforma já de exportação e tal, nós víamos principalmente na Europa uma evolução muito forte de produção de proteínas orgânicas. Foi aí então que a gente adentrou nesse projeto assim, de proteínas diferentes, começando com frango orgânico, depois o frango caipira, que na verdade é um modelo de produção de frango Label Rouge, que se chama na França, trazido para o modelo brasileiro, que aqui se chama caipira. A galinha da Angola, que foi lá no passado, a gente até ensaiou um momento de produção e tal, que tem tudo a ver com uma cozinha de alta gastronomia, é uma cozinha francesa, contemporânea e tal. Paralelamente a isso, nós já tínhamos feito alguns estudos da própria codorna de produção aqui em Dayal, mas aí com o advento da Good Alimentos, que já era um ativo já pronto, e lá também tinha uma situação muito peculiar, de dificuldade e tudo mais, foi uma oportunidade do nosso fundo controlador
fazer essa aquisição, então trazer esse tipo de portfólio. E aí assim a gente foi montando e vendo que, na verdade, o que a gente estava construindo era uma carteira, uma categoria no mercado de proteínas gourmet. Então hoje, quando eu falo que o nosso negócio não é mais pato, e sim proteínas gourmet, é música aos ouvidos do investidor, certo? Então, e isso abre uma possibilidade de ter outros tipos de negócios, como você falou. Então a empresa ou a sociedade está disposta a ingressar ou tratar de M&A de outras proteínas? Sim, eu até brinco. Se a espécie nada, voa ou anda e for gourmet, a gente está dentro. Então o bicho, tipo assim, o bicho se mexeu e é gourmet, a gente está de olho. Óbvio que tem que ser time to time, tem que ter todo um ordenamento comercial, a gente usa sempre a visão da oportunidade de exportação, é muito importante isso, então a gente sempre está olhando mercado interno e externo. E para completar tudo isso, fora o que hoje produzimos, então, em Dayal, 2 tipos de pato, o pato de Pequim, o pato mular, que é o verdadeiro magret, a cuisse para fazer o confit, a galinha da Angola, o frango orgânico e o frango caipira, certo? De aves maiores. Lá na Good Alimentos, lá em Coronel Freitas, do ladinho de Chapecó, então é uma unidade que hoje exclusivamente é produção de codornas. Lá a gente pensa também em produzir carne de pombo. É algo assim para nós um pouco diferente, mas se você pensar em gastronomia francesa, europeia, até mesmo nos mercados árabes, existe muita tradição do consumo de pombo. Então, é um negócio que a gente está pensando para frente. E, sem envolver muitos ativos, a gente também vê que a cadeia da produção do cordeiro falta uma sincronia de campo com a indústria, então precisa um player mais organizado, então a gente está trabalhando esse tema, carne de cabrito, e recentemente a gente lançou o porco orgânico, que é algo também extremamente inovador, nós somos pioneiros e maravilhoso como produto. Então assim, tudo que é difícil, a gente está olhando. Estava aqui, enquanto tu falavas, eu lembro de uma situação que nós estávamos com um amigo e ele tinha uma racinha de cachorro bem diferente e bem assim, realmente bem única. E aí ele começou a falar para nós, vamos parar de falar do cachorrinho, porque daqui a pouco o Marcondes vai levar para o frigorífico. Isso nem pensar, né? Não. Ai, mas por ser assim tão exótico, né? Sim, com certeza. Meu caro, olha só, meu caro marido. Dos produtos orgânicos, né, essa pegada, essa veia orgânica, eu pude acompanhar de perto também o fato de vocês, com essa bandeira, terem trazido muitas famílias que tinham sido até marginalizadas, esquecidas mesmo, né, pelos grandes produtores de frango e companhia, porque quando você produz esse tipo de proteína, você precisa realmente de um espaço um pouco mais controlado, né, onde elas possam ficar mais soltas, mais livres. E para atender esse critério, você usa até pequenas propriedades, né? Pequenas para os grandes produtores. E que deixaram essas propriedades, esses pequenos produtores, esses integrados, deixaram de ser interessantes justamente por não ter toda a automatização necessária, quantidade, capacidade, né, de abrigo de animais para as grandes empresas. Eu já participei em uma oportunidade de uma visita junto contigo numa dessas famílias, né, onde foi feito um trabalho maravilhoso por vocês, e isso realmente é integrar a sociedade, né, que tinha sido até então marginalizada economicamente, à economia, trazê-los de volta. Eu vejo isso como uma proposta ou como até um exemplo prático da campanha ESG que tanto se fala no momento. Seria possível ver dessa forma? Vez uma política de ESG dentro dessa integração na economia dessas famílias que tinham sido marginalizadas? Com certeza, inclusive foi até um tema de uma carta nossa ao governo do estado pleiteando uma questão de crédito de imposto, né? E isso até mostrando a realidade. E esse caso que você
exemplificou dessa visita, eu gostaria até de comentar aqui, porque quando nós ingressamos no negócio do frango orgânico, principalmente, que é SG puro, né, tanto pela característica de produção e como envolvimento da questão social também, a gente se deparou, de repente, com uma necessidade de agregar muito integrados. Porque, coincidentemente, quando nós lançamos o nosso produto no mercado e também de plataforma de exportação, uma grande empresa veio nos pedir se nós poderíamos fazer private label. E aí tivemos que correr atrás de integração, produtores e tudo mais. E aí que a gente se deparou com muito integrados que realmente estavam marginalizados. Por quê? A evolução da avicultura convencional necessitava de investimento. Necessita muito investimento. Quanto custa um aviário hoje? Hoje um aviário de 12, 14 por 200 metros, nós estamos falando de R$1,5 milhão. Essas famílias não têm condições de... Exatamente. E aí nos deparamos com uma situação do integrado que ele, com uma criança pequena, recém-nascida, saindo do hospital, ele foi morar dentro do aviário abandonado. E aí isso tocou muito, né? Você lembra como que a gente acabou se emocionando com isso. Do Henrico, né? E ainda tendo recente um filho e vendo toda aquela situação, poxa, aquilo para mim foi exemplo de questão social, de atendimento social. Mas, enfim, falando, e hoje ele está super bem, ele está produzindo pato, migrou para a produção de pato e graças a Deus ele é muito grato a gente e a gente também a ele, né? Porque é uma combinação, uma simbiose, vamos dizer assim, de nós ajudando ele e ele nos ajudando também. Mas hoje eu diria o seguinte, eu vejo como os nossos produtores, pela história da empresa, a gente sempre foi absorvendo produtores que não servia mais para a avicultura convencional. Porque para o pato porque para o pato, ou um frango caipira, o próprio frango orgânico, não é confinado. O processo é um pouco diferente, né? E hoje a gente pode ver que todos os nossos integrados, eles têm uma renda plural, ela não é especificamente da atividade da Vila Germânia. Eles conseguiram criar um sistema de automação entre as atividades rurais ali? Exatamente. Então, eu falo de um caso de um produtor que eu estimo muito, que fica na região de Itaió, que foi uma região também a região inteira foi abandonada pelo sistema convencional, e ali a gente conseguiu bastante integrados nos processos de necessidade de ampliação de produção. Ali tem um integrado, que é o seu Orlando, ele estava assim, meu Deus, eu sempre criei frango e agora vocês só me dão a oportunidade de criar pato. Mas ele abraçou a causa, fez tudo como a gente falava, seguindo os passos técnicos e tal. Regulatórios e tal. Recentemente fui fazer uma visita lá a ele. Hoje ele está numa economia circular dentro da propriedade. A filha dele se formando em veterinária. Ele é produtor de leite, produtor de milho. Ele tem uma mini fábrica de processamento de leite. Otimizou tem toda o pato. A fazenda. Além do pato, ele é uma extensão de experiências que a gente precisa desenvolver e fazer a nível de campo, a nível de produtor. Então, ele tem múltipla renda, né? E com resultados fantásticos. É bacana entrar nesse assunto porque, assim, às vezes a gente tem ainda um conceito muito equivocado, especialmente quando a gente trata de forma muito política questões sérias econômicas, né? De como as empresas fomentam de fato a economia e transformam vidas, né? Não é, por isso que eu digo que o ESG, quando ele é de fato praticado, ele realmente é muito importante, né? Quando ele deixa de ficar só bonito no papel, quando a gente consegue ver exemplos práticos dele em funcionamento, é a prova de que a sociedade ela é simbiótica, né? É importante essa troca de desenvolvimento econômico, financeiro para todo mundo, né? Mas vamos lá. Dando sequência aqui para o nosso episódio. Você como CEO de 2 empresas, então, do agronegócio, né? A gente sabe que o agronegócio é extremamente regulado, tem
as questões normativas são imensas, né? Além de todos os desafios macroeconômicos, da questão dos insumos serem dolarizados, né? De você ter que sempre analisar aí a balança, o câmbio, as exportações, enfim, é um controle complexo, né? Mas para o ano de 2024, quais seriam os maiores desafios para o agronegócio, né? Especialmente, que você entende que deverão ser enfrentados? Boa pergunta também. E ela requer um pouco de contextualização. Mas vamos lá. Principalmente no nosso negócio, o nosso negócio depende muito de grãos. Ou seja, numa ração consumida de um pato, de um frango, etc. e tal, assim, linhas grossas, 2/3 é milho, uma outra boa quantidade é farelo de soja e depois outros produtos naturais, enfim. Mas milho e soja é a base. E a gente vem de um clima totalmente adverso. A gente sofreu nos anos anteriores com seca no sul, frio, enfim. Isso tudo conturbou as safras antes da última safra, né? Aí veio a safra 22/23, veio plena, todo mundo aproveitou e deu um volume legal. E agora, de novo, tem a diversidade de clima. Então, isso pensando na base do produtor, processador, vamos dizer assim, o integrador, o que produz a proteína, ele fica num cenário de toda hora, meu Deus, para onde é que isso vai, né? Então, de um lado, a questão de insumos é muito importante e nós estamos atravessando novamente um momento um pouco difícil. Como é que vai ser as próximas safras, né? Está mudando de El Niño para Laninha, sim. E se tiver Laninha pode não ter janela correta de plantio. Descobrir o efeito desses institutos depois de casar contigo. Outra questão assim que nos afeta, e eu acho que isso todo empreendedor que exporta ou importa vive, câmbio. Então, toda hora a gente está ali. Uns dizem que vai para cima, outros dizem que vai para baixo, e né, em que aposta que você vai ser, né? E, na verdade, ninguém sempre tem um fato novo que aparece no meio do caminho. Eu acho engraçado porque, enfim, você é exportador, temos clientes e amigos que são importadores e eu acho que o câmbio ele poderia resumir na seguinte frase: enquanto uns riem, outros choram, né? Exatamente. Porque se ele está alto, para aquele que exporta é bom, se ele está baixo, para aquele que importa acaba ficando interessante, então isso acaba também impactando, por mais que você exporte, né, também acaba impactando dentro dos teus insumos. Então a exportação também ela é interessante, penso eu, para você meio que equilibrar essa balança, né? E a gente usa de meios de proteção, para proteção do nosso faturamento, que mecanismos financeiros, que é o dólar, e mecanismo de proteção de custo, que é a questão de se defender na questão de preço de insumos agrícolas, de milho e farelo de soja. Então nós estamos aqui, né? A hora que o dólar repicou ou o milho baixou, opa, estamos num momento legal, trava aqui, vamos para frente. Que desafio que é ser CEO numa atividade, né, tão multifatorial, né? Além de ter uma leitura de mercado, além de você compreender a posição que você precisa ter nesse mundo, né, do agronegócio, ser efetivo, fazer o dever de casa, né, em relação às questões de custos, de gerenciamentos, etc. e tal, colocar o teu produto na prateleira, né, torná-lo realmente atrativo, ainda a gente tem que se preocupar com todas essas questões, as regulatórias, as financeiras, o risco Brasil, realmente... mas eu acho que tu levas isso tudo com muita tranquilidade, com muita leveza, muita coisa. Esses dois itens são, vamos dizer assim, na veia, não tem como não escapar disso. Eu teria mais 2 pontos muito importantes. Uma se refere à questão de capital humano. Sim. Hoje nós temos uma dificuldade enorme de estabilização. Eu até brinco, até penso, não sei se eu deveria falar, mas eu vou comentar porque aquilo que eu acredito eu falo.
Hoje a gente está numa crise de LinkedIn. O que eu quero dizer com isso? Que a mídia social ficou muito fácil das pessoas ir e vir e sem criar muito a raiz. E como vínculos. E como a minha atividade é um ciclo longo, extremamente complexo, eu não consigo treinar uma pessoa em 2, 3 meses, depois de 3 meses ela já sai e eu estou em constante transição. Por mais que hoje nós praticamente, na média, temos 5 anos de idade média das pessoas dentro da empresa, que é super alta, pensando no nosso segmento, ainda a gente até se dá, mas que esse ótimo, ponto né? de preocupação é um ponto de preocupação de todo o segmento, né? Hoje a gente tem dificuldades para contratar pessoas que ficam às vezes 6, 8 meses. A gente acompanha N empresas nesse sistema de contratação também e é uma reclamação geral de todo gestor, né? E o outro ponto que é um desafio especificamente para a nossa atividade é a questão regulatória. Isso é, por exemplo, um desafio que a gente tem ao longo de 2024 é preparar a empresa para conquistar o mercado europeu. Mas para conquistar o mercado europeu tem todo um processo, dever de casa, mas também dever burocrático. Já tem acordo bilateral? Existe acordo já, né? Mas a gente depende de missões técnicas. Então, se a Europa disser assim, olha, ok, eu estou aberto a novos players para entrar na Europa, aí começa as missões. E isso não só para a Europa. Nós temos o desafio de China, que não tem acordo, nós temos o desafio para o Canadá. E quando você fala de pato ou outras proteínas diferentes, é muito comum no frango, mas nessas outras espécies não é comum. Mas é específico. específico. Eu não tenho uma licença, por exemplo, para produzir de aves. Não. É por espécie. É por espécie. Então, tem certas habilitações hoje que a gente tem para pato que não tem para o frango, dentro da mesma unidade. E hoje nós somos, ainda bem, né, fruto de todo o trabalho da nossa equipe, além de maior produtor e exportador de pato, nós também o somos de frango orgânico. E também o maior e único de codorna também. Então, essa questão regulatória para conquistar novos mercados, etc. e tal, ela é muito importante. Bacana. Assim, da tua fala, de tudo que colocaste aqui, tem muito conhecimento técnico, né? Mas eu extraio uma lição, especialmente em relação ao ambiente de crise, né? Eu acho que a informação que fica é com resiliência, né? E havendo espaço de mercado, vai ter resultado, desde que se faça o dever de casa. Com certeza. É isso? É isso. Eu poderia ficar horas aqui conversando contigo, acho que esse é um dos ativos do nosso relacionamento, menos quando ele tem sono. Eu quero ficar filosofando, ele quer dormir, não dá muito certo, né? Mas... Vamos lá. Mas eu adoro conversar essas coisas contigo, aprendo todo dia nesse cenário, né, nesse ambiente de negócio tão específico que é o agronegócio. Aprendo contigo, aprendo com os teus parceiros de negócio, aprendo com os outros players. Então, além de ser uma dádiva ser casada contigo, é muito bacana esse ativo técnico, né? Da gente que opera com o mundo empresarial, assim, é muito gostoso ter com quem trocar, tá? E viram que né, por isso que eu casei com ele. Partindo para a parte final, e agora você não vai esquecer de mim, do Henrico, espero, eu faço algumas perguntas de um âmbito assim, mais pessoal, tá? É para falar o que vier na sua cabeça, tá bom? Assim, você não esquece de mim. Quando eu falo em família, qual a primeira palavra que vem na tua mente? Olha, a primeira palavra Pode que vem... contextualizar, todo mundo contextualiza. Não, mas eu diria assim, berço, valor. E não é dinheiro, ao contrário, nós, da minha família como a tua, sim, né, nós fomos criados no meio de desafios, mas a questão de suporte familiar, a questão princípios, né? de princípios, exatamente essa é a palavra que eu queria tê-la aqui, é muito importante. Eu acho que eu até brinco falando a verdade. Até ontem tem uma pessoa, ele tem uma atividade que nos interessa, né? Então a gente está conversando
com ele e comentei, olha, nós somos muito simples. Eu não lido com cartas na manga. Eu sou transparente, você consegue enxergar o que eu estou pensando. E isso talvez dá muita tranquilidade e oportunidade de a gente se dar bem no sentido de ter as pessoas especiais que a gente tem ao nosso redor. E vou até no meio conjugal, na vida de marido e mulher, de filho. Então, isso é muito importante, né? E isso vem de família, que são valores simples, de você ser correto, de ser honesto, de ser transparente, enfim. Então, acho que isso... Os nossos desafios a gente deixa para o mundo empresarial, né? A gente vive bem em casa. Exatamente, ainda bem, graças a Deus. Ai, verdade. Nisso, eu acho que já consegui atender a questão sua e do Henrico. Mais ou menos. Deixa, depois eu tenho os meus ativos aqui para negociar. Escuta, a segunda pergunta, e também tens que pensar bem na resposta, viu? Qual o teu destino ou qual foi a tua viagem preferida? Tem que ter sido depois de 2015. Não, todas elas são depois de 2015. Okay. Mas é difícil, né? Porque a gente já comentou sobre isso, né? Mas talvez... Mas eu estou curiosa para saber. Porque, assim, cada uma tem o seu atributo especial, né? Eu diria o seguinte, como pode juntar 3? Fazer de 3 uma viagem? Me explica os objetivos, os pontos de cada. Eu acho que a viagem à França foi espetacular. A nossa primeira viagem? Viagem eu ficava rindo. Como momentos e tal. Eu acho que a Itália, principalmente o norte da Itália, são imagens paradisíacas. E eu atrelo uma terceira viagem, que na verdade eu faço com frequência, que é o Japão, pela questão das pessoas, o ambiente. Mas também lá a gente acabou noivando, né? Sim, então, eu estava com raiva, porque assim a gente passou por Tóquio, ele estava lá numa feira, ficava o dia inteiro, ele ficava o dia inteiro em feira, em reuniões, etc. e tal, à noite jantava, né, com os clientes. E no último dia a gente foi num restaurante bacana, eu pensei, ele vai aproveitar para me pedir noivado, a gente já morava junto e tal, né? Poxa, era oportunidade. E ele não pediu. Eu lembro eu saindo assim com a orelha baixa, a gente tava só de trem, né, pelo Japão, saindo de orelha baixa e pensando, meu Deus, eu não acredito que ele perdeu essa oportunidade. Aí já quase no final da viagem, a gente tava lá deixa eu comentar, no lago Kawaguchiko. E aí, era, né, Kawaguchiko. E aí, que era de frente pro Monte Fuji. E aí a gente foi no mercado, a gente gosta muito de fazer piquenique, enfim, sempre em viagens. Aí a gente foi comprar, e ele queria comprar champanhe, eu queria comprar Coca-Cola, né, basicamente para comer com sushi. Eu falei, compra o que tu queres, eu vou comprar ali minha Coca e pronto, tá todo mundo feliz. Aí eu tava montando, assim, o piquenique, as coisas, e aí quando eu vi lá, tava ele me pedindo em casamento com Monte Fuji no final. Foi cinematográfico. Escolhi um bom momento. Foi um momento, mas eu estava assim, realmente, meu Deus, que ícone do Japão com uma nipônica, uma etnia Sansei, né? Uma Sansei pedindo em casamento no Japão. E aí, eis que o Monte Fuji foi foi bacana. Foi o nosso palco de amor. Não precisa entrar em detalhes. A última pergunta, se tu pudesse definir, assim, num conceito simples, o que seria sucesso para ti? Eu tenho certeza, pelo que eu acredito. Pode até ser um chavão, né, como as pessoas falam e tal, ou uma coisa muito comum, mas eu realmente acredito que é dar a oportunizar a oportunidade e encontrar competência, ou vice-versa. Ou dar a oportunidade para a competência e encontrar a oportunidade. Né? Ou seja, a junção dessas duas, independente de qual que vem primeiro. Mas não adianta você ter oportunidade se você não for competente. E não adianta também tu ser competente e não ter as oportunidades. Ou fazer com que as oportunidades também apareçam. Ficar disposto propício a perceber as oportunidades. Então, o sucesso para mim é a competência encontrando a oportunidade. Bacana.
Bem, gente, esse é o meu marido. Acho que agora todo mundo vai conhecer ele de uma forma mais técnica, né? Eu agradeço a tua disponibilidade, marido. Eu sei como é a tua agenda, né? Chega tarde em casa todos os dias. Mas eu gostei muito de você poder ter vindo até aqui. Há um tempo que ele foge de mim, mas depois que ele foi capa lá do Valor Econômico, eu não dei mais jeito para ele sair. E eu acho que as pessoas vão poder sim extrair muitas coisas positivas, né, dessa tua trajetória, de momentos bons, momentos difíceis, mas acima de tudo de superação, certo? Agradeço muito e a todos também que nos acompanharam até aqui. Ele vai falar uma coisa importante. Pode falar. Estava esquecendo já. Eu primeiro agradecer o espaço, realmente é um pouco difícil, né? Vir o profissional e deixar o marido de lado, né? Eu sabia que ia acontecer. Mas então, tá aqui o profissional. Deu conta? Né? Deu. Mas assim, eu fiquei pensando, todos os teus entrevistados anteriores sempre te deram um mimo e tal. Eu não posso, né? Seria deselegante ou até mesmo, como que eu poderia dizer? Não seria fair eu vir trazer produto da Vila Germânia para você, né? Eu acho que não, Então, mas a Pri está aceitando. Mas aí eu pensei o seguinte, por que não a gente disponibilizar 3 kits da Vila Germânia Good, certo? Para os teus apoiadores. Aí seja a regra que você quiser estabelecer. Muito mas bem. com a seguinte condição, para marcar a Vila Germânia também, né? Tá bom, façamos o seguinte, são 3 kits. 3 kits. Ok, na divulgação então do vídeo aqui do YouTube a gente vai explicar, mas combinemos já desde já o seguinte, aquele que curtir, se inscrever no canal, comentar e compartilhar no Instagram, leva um kit, certo? São 3. Legal, fechou. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, Tchau. obrigado.